Fala galera, Napoleão Bonaparte passou mais ou menos 16 meses no Egito. Nesse período ele enfrentou uma geografia hostil, só comparável ao que ele iria se deparar dali a 10 anos na Rússia. E, por incrível que pareça, o senso comum, os contemporâneos da campanha do Egito, conseguiam encontrar alguns aspectos positivos na campanha. O primeiro deles estava no campo do mundo acadêmico, no campo científico. Afinal de contas, Napoleão cercou-se de intelectuais do Instituto de Artes e Ciências da França, e esses intelectuais foram responsáveis pela fundação da egiptologia, talvez a conquista mais representativa desse momento tenha sido a própria Pedra de Roseta, que possibilitou ali a decifração dos hieróglifos. Outro aspecto positivo, que era bastante comentado no senso comum, era as vitórias que o Napoleão conquistou em cima dos soldados do Império Turco-Otomano. E essas vitórias, elas foram tão acachapante, que só fizeram ampliar ali aquele sentido de soldado e de militar, de general lendário que Napoleão começava a construir. No entanto, se você analisar o Egito, a campanha do Egito, se valendo ali dos elementos que nós possuímos da posteridade, no momento exato em que a Inglaterra entrou na parada e a Inglaterra utilizou a sua marinha e conquistou o porto de Alexandria, ao conquistar o porto de Alexandria, a Inglaterra simplesmente fechou a principal porta de saída, o principal porto de contato dos franceses com a Europa, isolando o exército de Napoleão no interior do Egito. A partir dali, cara, a campanha se tornou insustentável. E o próprio Napoleão se deu conta disso. E quando Napoleão se deu conta disso, como era do seu feitio, ele não reforçou essa derrota. Ele simplesmente deu as costas a seus soldados e decidiu voltar para a França. E nesse retorno, ele torcia para que as notícias da realidade do Egito, que aquilo se desenhava como um verdadeiro fracasso, que estava longe de ser o que o senso comum acreditava, ele torcia para que as notícias não tivessem se difundido na França, que ele chegasse antes das más notícias. E no momento exato em que ele desembarca, ele dá sorte. Dado aos meios de comunicação da época que eram muito precários, o Napoleão desembarca e ele ainda é visto como um herói. E ele desembarca num país que ainda era governado pelo Diretório, que está numa situação muito crítica. Os velhos problemas da França se repetiam, a falta de empregos, a alta dos alimentos. E para completar, nesses 16 meses que o Napoleão esteve fora, os austríacos reconquistaram os territórios que foram anexados na primeira campanha da Itália. Ou seja, o Diretório vivia um momento caótico e uma coisa todo mundo tinha certeza, que os políticos eles não tinham competência para encontrar uma solução para problemas tão graves como aquele. Ou seja, o Diretório estava vivendo ali uma total instabilidade. E qualquer analista político que observasse aquele cenário tinha uma consciência, olha, o golpe é só uma questão de tempo. O Diretório está balançando, vai cair a qualquer momento. A gente só tem que observar de que lado vai vir o golpe, de que viés ideológico vai vir o golpe. Só que uma coisa todo mundo tinha certeza, sobretudo os postulantes a esse golpe. Esse golpe só teria chance de dar certo se houvesse um apoio militar, um apoio de algum daqueles generais. E isso era uma coisa que não faltava. Você tinha vários generais ali que tinham gabarito para liderar essa espécie de golpe. Só que nenhum deles se equiparava a Napoleão Bonaparte. Talvez o Napoleão fosse ali a carta mais poderosa do baralho, porque ninguém tinha feito o que ele tinha feito. Ninguém tinha um prestígio que Napoleão tinha. E o Napoleão acabou que ele fez as escolhas dele. O Napoleão se desvinculou do seu velho padrinho, o Barras, se desvinculou por razões óbvias. O Barras tinha um filme super queimado, era um cara envolvido em corrupção, era um cara envolvido a uma política
que relembrava ao que havia de pior da planície. Ele se desvincula do Barras, começa um movimento de aproximação de dois políticos moderados e que eram bastante tradicionais na política recente da França, que era o Roger Ducos e o Emmanuel Sieyès. Ele se aproxima desses dois caras e junto a esses dois caras, no dia 9 de novembro de 1799, ele dá o golpe que entrou para a história como golpe do 18 Brumário. A partir desse golpe, o Napoleão finalmente chega ao poder na França, né? Ele se torna o primeiro cônsul da França num sistema, num governo executivo que era composto por 3 cônsules. O primeiro, Napoleão, e o Emmanuel Sieyès e o Roger Ducos. E uma vez chegando ao poder, num ano que era um ano simbólico, 1799, a Revolução completava uma década, o Napoleão vai fazer uma reflexão sobre o que foi a própria Revolução. E quando a gente analisa a Revolução Francesa, uma das suas marcas talvez mais evidentes quando nós pensamos nela pelo viés político é que a Revolução Francesa foi marcada por marchas e contramarchas. A Revolução Francesa, ela viu o poder mudar de mãos muitas vezes, o que gerou uma enorme instabilidade no país. E quando o Napoleão ascendeu o poder, um dos problemas que a alta burguesia queria resolver era justamente o problema da instabilidade. Eles apostavam no Napoleão como o cara que ia pacificar a França, que ia organizar a França, enfim, que ia trazer a tão sonhada estabilidade. E o próprio Napoleão faz também essa reflexão. Porque uma coisa é você chegar ao poder, ainda mais num momento de tanta instabilidade como esse final de século entre os franceses. Outra coisa é se manter no poder. E aí o que o Napoleão faz em sua avaliação? O que é fundamental para eu me manter no poder, eu dar um jeito de organizar internamente o país. Só que quando a gente vê o Napoleão fazendo essa reflexão política, e o Napoleão é um político muito sagaz, essa reflexão política, ela não era uma coisa original. Todos os caras que chegaram ao poder antes de Napoleão pensaram a mesma coisa. Todos eles tentaram organizar internamente a França. Não é à toa que, nesse momento, todo mundo que subia redigia uma Constituição. Qual era o objetivo dessa Constituição? Fazer com que o poder ou que o governo fosse moldado de uma maneira que pudesse trazer essa paz interior, essa tranquilidade interna. Todos tentaram e todos fracassaram. E na análise exclusivamente do Napoleão, ele chegou a uma conclusão. Essa galera fracassou porque eles não conseguiram o que era fundamental para começar a organizar internamente o país. Eles não conseguiram a paz externa. Eles não conseguiram sair da guerra. E aí o Napoleão botou na cabeça, só vai ter um jeito de eu organizar o país. Eu saindo da guerra. Eu conseguindo a paz na Europa. E inicialmente o Napoleão vai tentar essa paz por caminhos diplomáticos. É um caminho diplomático um tanto cretino, um tanto calhorda, porque ele vai entrar em contato com as principais nações que são suas adversárias e vai fazer propostas que são risíveis, são propostas inaceitáveis. E a primeira proposta que ele faz é para a Inglaterra. Ele entra em contato com a Inglaterra para que a Inglaterra saísse da guerra. E a Inglaterra sequer responde, né? O rei George ignora o Napoleão. E quando responde, diz o seguinte: Napoleão, a gente aceita a paz, desde que os Bourbons voltem a governar. Ora, Napoleão não vai aceitar isso de forma nenhuma. E o outro país que o Napoleão tenta uma paz é com os austríacos, e que é uma situação mais ridícula ainda. O Napoleão propõe aos austríacos a volta do Tratado de Campo Formio, que foi o tratado que garantia à França o controle do norte da Itália, que os austríacos acabaram de reconquistar. E é claro que os austríacos disseram não. E aí o Napoleão joga um verniz, né? Ele fala, cara, eu tentei por via diplomática. E nós sabemos, quando a via diplomática fracassa, a única solução possível, se o diálogo não deu certo, é a guerra. E aí o Napoleão conclui, olha, a melhor maneira de se fazer a paz é vencer a guerra.
Napoleão organiza novamente o seu exército, e aí você tem que levar em consideração que dessa vez ele vai organizar um exército numa condição muito mais favorável do que for a primeira vez que ele foi para o norte da Itália. Um exército que ele vai equipar da melhor maneira possível, é um exército que ele vai financiar da melhor maneira possível, e a ideia dele é voltar para o norte da Itália e tentar vencer essa guerra da forma mais rápida possível e de uma maneira inquestionável. E ele acaba fazendo isso. Ele retorna aos campos de batalha, ele vence os austríacos, prussianos e os russos naquela região, e ele vence de uma maneira tão surpreendente, que um a um dos países, a começar pela própria Rússia, eles vão erguendo ali a bandeira branca e se retirando do conflito. Num dado momento, todos os países se retiram do conflito, eles acabam encerrando a segunda coalizão antifrancesa e isolam a Inglaterra. Uma vez a Inglaterra isolada, cara, a Inglaterra, como não tinha um exército poderoso que a capacitasse a atravessar o Canal da Mancha e sozinha enfrentar-se à França, porque historicamente os ingleses investiram a vida toda por razões geográficas, por razões históricas, por razões políticas na Marinha, os ingleses se veem obrigados a assinar um tratado de paz, o Tratado de Amiens. E quando o Tratado de Paz foi assinado, o Napoleão, eu já disse isso em outros vídeos, o Napoleão passou a ser insensato, passou a ser muito festejado. Um dado curioso desse tratamento ao Napoleão foi uma encomenda que o rei da Espanha faz ao Jacques Louis David, para que ele pintasse um quadro que remetesse à Batalha de Marengo, que foi a última batalha dessa segunda campanha napoleônica no norte da Itália. E esse quadro é mega famoso, esse quadro que eu vou mostrar para vocês. É um quadro clássico, e é um quadro que mostra o Napoleão conduzindo o exército na escalada dos Alpes. E aí você tem um Napoleão que é muito curioso nesse quadro, que você tem dois elementos muito sintomáticos de como isso é uma propaganda. Primeiro é a desproporção entre o cavalo e o Napoleão. Parece que o Napoleão é muito maior que o cavalo. E outra coisa que, se você olhar e notar bem, o Napoleão tem um tamanho desproporcional a um cavalo que está completamente descontrolado, completamente feroz, e ele controla esse cavalo com muita tranquilidade. Ele segura o cavalo com uma mão, aponta o dedo para cima com outra. Só que esse quadro, ele é uma coisa muito clara, é uma propaganda, uma coisa que o Jacques Louis David é um mestre. É uma propaganda positiva de Napoleão. E ela foi tão bem recebida pelos Bonapartes que o Napoleão pediu para que o Jacques Louis David produzisse mais 5 cópias. Ou seja, você tem 5 cópias desse mesmo tema com cavalos de cores diferentes espalhado por toda a Europa. Você parece que tem um em Viena, tem um na Alemanha e tem 3 na França, né? E esse quadro realmente é um quadro clássico, mas ele é uma inverdade. Se ele usou esse cavalo para subir os Alpes, esse tipo de montaria era menos indicada para quem sobe os Alpes. E aí a gente tem um segundo quadro que é muito menos propagandístico, né, do que esse que vocês estão vendo, que foi pintado em 1848. E é maneiro que esse segundo quadro de 1848, ele é mega crítico, né? Você tem o Napoleão subindo os Alpes num burro, né? Numa mula, que era o transporte mais adequado para esse tipo de travessia. E um outro detalhe que chama atenção é a cara triste do Napoleão. O Napoleão está com um sorrisinho para baixo e morrendo de frio. Napoleão detestava frio. Então você vê essa mão dentro do casaco, que é uma pose clássica do Napoleão, mas nesse sentido aí é uma pose clássica que não revela toda aquela arrogância, toda aquela potência, toda aquela imponência que o Napoleão procurava mostrar em seus retratos. Mas o fato é o seguinte: o Napoleão vence Marengo, vence e consegue a tal paz que ele tanto sonhava. E uma vez conquistada essa paz, o Napoleão, ele acredita, ele não estava errado nisso,
que agora ele tinha condições de organizar internamente o país. E ele começa uma organização em que ele chamou essa organização de os Pilares de Granito. Ele mesmo chamou isso. E ele não tirou isso do nada, cara. Esse nome, os Pilares de Granito, ele faz uma referência muito clara aos retratos clássicos dos monarcas que antecederam, né, o Napoleão no governo da França. Se você fizer uma pesquisa, se você olhar todos esses retratos, e eu tenho um vídeo aqui no canal sobre o retrato de Dom João VI, pintado por um discípulo do Jacques-Louis David, o Debré, que você vai ver exatamente isso que eu estou falando. Esses retratos clássicos de rei, desde Luís XIV, costumam colocar no fundo um pilar, uma pilastra. Essa ideia de ter um pilar no fundo dos retratos reais era uma simbologia de ter um Estado sólido, de ter um Estado estabilizado. E foi isso que o Napoleão buscou por meio de 3 medidas que ele próprio chamou de os pilares de granito. A primeira dessas medidas foi a chamada concordata. E a concordata, para mim, cara, é uma das medidas que mais revela o caráter político, a sagacidade política do Napoleão. Porque o que foi a concordata? A concordata foi um movimento do governo napoleônico de buscar a pacificação, a paz com a igreja. Cara, e essa paz com a igreja, ela era algo essencial, não só na ótica de Napoleão Bonaparte, mas na história da própria Revolução Francesa. E por quê? Porque a Revolução Francesa, ela perseguiu a Igreja Católica de uma maneira muito assintosa, de modo que a Igreja Católica, que age no campo das mentalidades, que exercia uma enorme influência sobre os seus fiéis, ela fez a cabeça de muita gente para se tornar um contra-revolucionário. Para vocês terem uma ideia do que eu estou dizendo, um dos focos contra-revolucionários mais importantes foi a Vendéia. O símbolo da Vendéia é o Sagrado Coração, por conta dessa influência da igreja. Então, qual foi a jogada do Napoleão? Ele sabia que se eu desejo a paz para solidificar essa estabilidade na França, eu não posso ficar brigado com a igreja. Então o que o Napoleão faz? Se aproxima da igreja, e esse é o primeiro pilar de granito, é a concordata. O segundo pilar de granito é um pilar que agrada muito a alta burguesia. O Napoleão vai redigir um código civil, que nada mais é do que um conjunto de leis que regulamenta a vida cotidiana dos franceses. Isso de deixar as regras do jogo, as leis de um país muito claras e organizadas, elas contribuem muito para tal estabilidade que a alta burguesia apostou quando se uniu a Napoleão, quando apoiou o golpe de Estado dado por ele. Por fim, a última medida tomada por Napoleão, o último grande pilar de granito, foi a organização econômica. O Napoleão vai criar um banco, o Banco da França. O Napoleão vai criar uma nova moeda lastreada em ouro, o franco, e tudo isso visando minimamente organizar a economia. E nesse sentido, o Napoleão também não está de bobeira. Se você estudar a Revolução Francesa, se você for ali na semente da Revolução Francesa, as questões econômicas foram decisivas. Desde a questão vinculada ao fim da guerra de independência dos Estados Unidos, quando o país sai endividado e o rei quer desesperadamente pagar essa dívida, até a questão da desigualdade econômica do país, né? Que fez com que as pessoas que sentiam fome, que clamavam por pão, se envolvessem na revolução. Então, nesse sentido, organizar a economia foi considerado também algo fundamental. E com essas 3 medidas, o Banco da França, a Concordata e o Código Civil, o Napoleão começa a se estruturar no poder. Se estrutura de tal forma que ele começa a ter condições a dar mais um passo para essa centralização total do governo em suas mãos. E esse passo a gente vai ver no próximo vídeo. Um abraço, galera. Fique bem aí.